Região Sudeste, podemos já dizer, antecipar para vocês que é a região mais rica do Brasil. Essa região ela é mais rica graças ao desenvolvimento da indústria. Lembram que foi aí que começou a industrialização? Os cafeicultores começaram a vender as suas propriedades, eles começaram a comprar terras e investir na indústria. Outro fator que é importante na região sudeste que nós temos que entender é os estados que compõem. Nós temos 4 estados ali que merecem, temos 4 estados, mas tem 3 que merecem destaque, que são os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, junto com o Espírito Santo. Mas aí vocês vão olhar no mapinha e vocês vão falar assim, professor, mas aí nós temos 3 estados com uma renda per capita, uma renda bruta muito alta, e nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo está ali. O Espírito Santo está ali de uma maneira didática. Porque se nós fôssemos comparar o estado do Espírito Santo com São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, nós vamos ver que ele não iria estar ali. Mas como ele está ali, ia ser muito difícil, ia ser mais difícil para ele colocar ele para a região Nordeste, que ele não tem característica do nordestino, então eles resolveram colocar ele ali na região Sudeste. Outra coisa que nós também podemos falar ali, e naquela região nós podemos dizer que nós temos, pelo tamanho, nós temos São Paulo, que tem a maior população, e nós temos Minas Gerais, Rio de Janeiro. E se nós começarmos a olhar a área, nós vamos ver que Espírito Santo, junto com o Rio de Janeiro, tem a menor área por quilômetro quadrado. É o menorzinho, os 2 menores. E os 2 maiores, Minas Gerais e São Paulo. Mas aí você pode falar para mim assim, professor, mas como que Minas Gerais é o dobro de São Paulo e o número da população é menor? Aí nós vamos falar sobre a densidade demográfica. Lembra que nós trabalhamos sobre densidade demográfica? É o número de habitantes por quilômetro quadrado. Aí nós vamos ver que o estado de São Paulo tem uma densidade demográfica muito grande. Nós vamos ver que o estado de São Paulo ele tem um número da população muito elevado. E isso vai fazer toda a diferença. Vamos lá. O que nós podemos falar mais sobre a região sudeste do Brasil? Lá na página 20, nós vamos trabalhar as paisagens naturais. O que é que são paisagens naturais? Alguém pode me dizer? Alguém pode me ajudar? Quando eu falo assim, paisagens naturais, o que significa? Significa dizer que são todas, que são clima, vegetação, são todos esses links, podemos dizer que são da natureza. Então, essas podemos dizer que são as paisagens naturais, que são importantes para o desenvolvimento de todo a natureza. Vinícius, eu vou pedir para te desligar o microfone, Vinícius. O microfone está ligado. Obrigado. Vamos lá. Continuando. Quando nós falamos de paisagens naturais, também, nós podemos colocar o primeiro que está ali na página 20, é o clima. Clima é igual a tempo? Quando eu estou falando de clima, eu estou falando igual do tempo que está hoje, não? Não. Quando nós estamos falando do clima, o clima é a sucessão do tempo. Tempo é uma coisa, tempo é o estado momentâneo, é o que está acontecendo agora. E o clima é a sucessão desse tempo. Nós vamos ter 3 principais tipos de clima, que são
o subtropical, o tropical e o tropical de altitude. Vamos lá, o clima subtropical é o que nós temos no sul do Brasil. São as estações bem definidas, chuva na média, muito acima da média nacional, e a agricultura ela vai se desenvolver muito bem nesse tipo climático. Já o clima tropical e tropical de altitude é um clima mais seco. É onde vai ter esse clima, vai ser o predominante, principalmente o tropical, vai ter a predominância no Brasil. É um clima mais seco, um clima mais quente. O índice pluviométrico não vai ser tão alto igual o subtropical. O índice pluviométrico é a chuva, a quantidade de chuva não vai ser tão elevada igual o subtropical. Isso tudo vai dar uma série de informações para nós. Vamos ali olhar uma olhadinha na página 20 do mapinha, que o subtropical só está na parte sul da região. Na maior parte está o tropical e o tropical de altitude. Já o tropical de altitude, ele vai estar mais ligado a algumas, podemos dizer, elevações dessa região. E essas elevações vão ser importantes para a dinâmica climática. Mesmo sendo os climas muito parecidos, eles são iguais? Não. Mesmo assim, os climas não são iguais, os climas são parecidos. Os climas não são iguais. E outro fator que eu quero que vocês entendam é que o clima também vai sofrer influência de massas de ar. O que é que são massas de ar? São correntes de vento que vão trazer a umidade ou até mesmo a seca para algumas áreas. Exemplo, na região sul nós temos algumas massas de ar polares que quando elas chegam no continente, as temperaturas caem. Já na região nordeste, nós temos algumas massas de ar que quando os ventos úmidos saem da Amazônia e chegam no nordeste, deixa uma área com um grande índice de chuva. E lembrando que nós temos várias massas de ares e que essas massas de ares vão ajudar a configurar todo o clima e também junto com a vegetação. Eu sempre comunico os alunos que muitas vezes nós falamos assim, o clima se adaptou à vegetação. Pessoal, essa frase está errada. Quem vai se adaptar ao clima e à vegetação não é o clima que vai se adaptar. O clima vai ser sempre aquele ali. Vai ter algumas mudanças? Vai ter algumas mudanças. Mas a vegetação, se ela quiser sobreviver, ela vai ter que se adaptar. E muitas vezes ela vai ter que se adaptar ao calor e às vezes ao frio. Às vezes à seca e às vezes um índice de chuva muito alto. Então, quando nós falamos de vegetação, ela vai ter que se adaptar ao clima. E não o clima vai se adaptar à vegetação. Beleza? E lá na página 21, nós temos o chamado microclima. Clima é o que acontece na maior parte do planeta e em algumas áreas do Brasil. E o microclima? O que significa dizer que o microclima do Brasil? Pessoal, significa dizer que nós temos uma área específica. Mas por que vai acontecer esse microclima? Por uma série de fatores. Uma, retirada da vegetação. Segunda, poluição. E terceiro,
nós podemos dizer que nós vamos tirar toda a área verde. Isso é muito comum em grandes centros urbanos. Uma cidade que é exemplo de microclima é São Paulo. Quem já foi em São Paulo já percebeu que, na maioria das vezes, o sol ele não aparece. Ele fica entre as nuvens. Por que ele vai ficar entre as nuvens? Porque ali o índice de poluição das indústrias, do trânsito, a retirada da vegetação e a colocação de cimento, de asfalto, faz com que a temperatura média de um local, de uma área, ela vai ser mais alta do que na área onde não temos asfalto e nós não temos poluição. Para vocês terem uma ideia, foi feita uma pesquisa há um tempo atrás e o índice de poluição do microclima de São Paulo acarreta para a população problemas de saúde, principalmente problemas respiratórios, que estão ligados à poluição. Aí, junto com problemas de saúde, nós temos respiratórios, nós temos os problemas psicológicos, nós temos problemas de mobilidade urbana, porque o número de trânsito de carros, de pessoas, de veículos, podemos dizer assim, vai ser muito maior do que a média, e isso vai trazer sérios problemas para as pessoas que convivem ali naquele local. E nesse microclima vai aparecer uma palavrinha que está lá na página 21, que é chamado smog. O que é que significa smog? Smog nada mais é do que a mistura de poluentes gasosos com uma neblina e com uma poeira, que ele vai causar para aquela cidade, para aquele ambiente, uma neblina. Essa neblina típica da cidade de São Paulo. Vocês vão ver também que tem algumas cidades no mundo que também tem esse smog. Exemplo, Pequim, na China. Pequim, na China, também tem sério problema do smog, porque o índice de poluição atmosférica lá também é alto. Isso vai trazer o quê? Vai trazer sérios problemas em relação à saúde das pessoas. E na página 22, nós temos um mapinha ali que vai dizer sobre as vegetações. Aquele mapa vai dizer o tipo de vegetação ou os tipos de vegetações que nós temos na região sudeste, que são a caatinga, campos, cerrado, floresta subtropical, floresta tropical e vegetação litorânea. Cada uma vai ter a sua característica. A caatinga nós trabalhamos, a caatinga e o cerrado nós trabalhamos na região nordeste e a vegetação litorânea nada mais é do que a Mata Atlântica. Quando, se numa atividade aparecer vegetação litorânea ou Mata Atlântica, é a mesma coisa. Lembrando que essa vegetação, a litorânea ou a Mata Atlântica, foi a que teve o maior número de devastação desde o período da colonização. Por quê? Porque os portugueses viram nessa faixa litorânea uma forma de econômica, principalmente exploratória da madeira, para conseguir um valor. Então, eles exploraram essa Mata Atlântica, ou essa vegetação litorânea, principalmente com a extração do pau-brasil, e levaram para a Europa, para revender. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Todo mundo entendeu direitinho? A região sudeste, a região mais rica, as suas características? Alguém está com alguma dúvida? Eu estou com dúvida nas características. Não entendi.
Eu estou com dúvida nas características Tá, em qual característica? Da vegetação ou do clima? do clima. Do clima, vamos lá. No clima, nós temos três tipos de clima, que é o subtropical, onde nós temos as estações do ano bem definidas, primavera, verão, outono e inverno. O índice de chuva é dentro do esperado na região e é ótimo para a agricultura. Subtropical. O tropical. Já o tropical, se nós compararmos com a região sul, o tropical ele vai ter uma temperatura mais elevada durante o ano. O solo dele, o índice pluviométrico dele vai ser mais baixo do que o subtropical. E o solo dele também é tão bom quanto o da região sul. Já o clima tropical de altitude, a temperatura dele vai ser alta, porém vai sofrer uma influência das elevações. Porque o nome já diz tropical de altitude, vai ter algumas áreas onde ele vai ser mais alto do que o clima tropical. Então, por isso que ele vai ter algumas alterações, principalmente a temperatura, quer dizer que a temperatura dele não vai ser tão alta. E é nessas cidades que nós vamos ter as cidades mais frias da região sudeste, como Campos do Jordão, como a região serrana do Rio, como algumas regiões serranas de Minas Gerais, do Espírito Santo. A temperatura não vai ser tão alta devido à sua altitude. Então, por isso nós temos três tipos de climas ali, porém cada um vai ter a sua característica. O subtropical muito bem definido, com as estações bem definidas, com o índice pluviométrico na parte sul. E já na parte central, nós vamos ter o clima tropical de altitude. E nas bordas nós vamos ter o clima tropical, onde nós vamos ter também, principalmente no litoral, influência da maritimidade. O mar também vai ajudar a influenciar esse tipo climático. Beleza? E lá na página 21, na página 23, tem uma reportagem sobre a cidade de Cubatão. Nessa reportagem, e daqui a pouco nós vamos ler junto, eu já vou antecipar para vocês, e vai dizer o que estava acontecendo na cidade de Cubatão. Cubatão, há um tempo atrás, foi feita uma pesquisa que ela foi colocada como uma das cidades mais poluídas do mundo. Aí eles queriam entender o porquê que estava acontecendo. Então eles viram que o índice de poluição das indústrias era muito alto. Eles viram que algumas crianças estavam nascendo com problemas genéticos devido à poluição. O que é que a prefeitura e o governo de São Paulo e a prefeitura de Cubatão resolveram fazer? Resolveram fazer um projeto para resolver esse problema. E essa reportagem, essa pequena parte da reportagem vai dizer isso, que eles resolveram fazer um projeto para diminuição da poluição. E 10 anos depois de iniciar esse projeto, eles foram ver os dados, eles viram que Cubatão virou um exemplo para o mundo devido de como foi tratado o meio ambiente e como eles resolveram o problema da poluição. Alguém quer ler? A página 23. Mais de 3 décadas após Vale da Morte, Cubatão volta a lutar contra a alta da poluição. Não, ninguém quer ler? Então o professor vai ter que ler, né? Então vamos lá. Quando a reportagem da BBC visitou Cubatão, o primeiro polo de indústrias pesadas do Brasil, em 1981, o mundo testemunhou os efeitos devastadores da poluição atmosférica.
Fumaça preta e amarela saía das chamas dia e noite. Na Vila Paris, bairro residencial de baixa renda, próximo às indústrias de petróleo, fertilizantes e metais, nasciam crianças com graves malformações nos membros e nos sistemas nervosos. Pelo menos 37 nasceram mortas devido a problemas como a anencefalia, a falta de cérebro. Apontada pela ONU como a cidade mais poluída do mundo, Cubatão ficou conhecida globalmente como Vale da Morte. O químico Osmar Gomes, gestor de projetos do Centro de Capacitação e Pesquisa de Meio Ambiente, CPEMA, da USP, se lembra bem de suas primeiras impressões quando chegou à cidade em 1986. A qualidade do ar era tão ruim, era difícil respirar e os olhos ficavam avermelhados. A condição que se encontrava na Serra do Mar me chamou a atenção. Havia muitas áreas claras, muitas plantas sem folhas em função da chuva ácida. Sentíamos cheiro de amônia e se via muita fuligem nas ruas, disse a BBC Brasil. Apenas 10 anos depois, no entanto, Cubatão foi reconhecida na Conferência sobre o Meio Ambiente da ONU, ECO 92, como símbolo de recuperação ambiental, com a imposição de medidas de controle, como instalação de filtros nas chaminés. As emissões de poluentes chegaram a cair 90%, e com elas os números de pessoas com doenças respiratórias e de bebês comprometidos. Cubatão perdeu o posto de cidade mais poluída do mundo e até mesmo do Brasil, segundo dados de 2014 da Organização Mundial da Saúde. Mas estudos da agência da ONU reforçam que o perigo para a população local não está todo eliminado e necessita de supervisão constante. O que é que essa reportagem está dizendo? Está mostrando que Cubatão, a cidade, ela conseguiu resolver os seus problemas. Crianças com má formação, crianças nasceram sem cérebro, problemas respiratórios, a captação da água e do uso do solo tinha que ser controlado. E a chuva ácida. Pessoal, a chuva ácida é aquela chuva que ela vai se misturar com os poluentes da atmosfera e ela vai trazer sérios problemas para a população. E também para as plantas e para os animais. O que é que o governo e a prefeitura resolveram fazer? Um projeto. E esse projeto foi colocado em prática para quê? Para resolver o problema. Numa década resolveu. Mas olha o que é que ele fala no último parágrafo. Que temos que tomar cuidado para manter esse índice de poluentes baixo. Por quê? Porque senão a poluição vai voltar novamente para a população da cidade de Cubatão. Então, temos que tomar cuidado em todos os setores. Nós peguemos um exemplo dessa cidade. Mas se nós formos pelo Brasil, nós vamos ver que vamos ter outras cidades com esse mesmo problema. Então, nós temos que entender que nós podemos desenvolver, porém, temos que pensar também no meio ambiente, como um todo. Porque qual é o mundo que nós queremos deixar para as próximas gerações? Um mundo melhor ou um mundo pior do que nós estamos vivendo? Nós temos que pensar num mundo melhor. Nós temos que pensar que as próximas gerações vão poder usufruir também do meio ambiente ou do planeta, assim como nós estamos utilizando.